Bom, como eu tinha falado no vídeo passado, na Mesopotâmia, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, eles utilizavam um sistema chamado sistema cuneiforme. Esse sistema, eles utilizavam dois símbolos, que era esse aqui, que representava a unidade, e esse aqui, que representava 10 unidades. Ele era um sistema posicional, isso significa que a posição desses símbolos influencia no resultado, né? No sistema que nós tínhamos falado anteriormente, né? Que é sobre, digamos, um risquinho representa uma unidade, a bolinha representa 4 unidades, e uma cruz representa 3 bolinhas. Você coloca, independente da posição que você colocar esses símbolos, ele vai representar a mesma coisa, né? Diferente do que nós estamos vendo aqui, o sistema que é posicional. Bem, ele é também chamado de sistema sexagesimal. Isso significa que ele é um sistema de base 60. Ou seja, depois de 59, a simbologia se repete. Vai ter que ser representada em outra casa, digamos aqui, casa sexagesimal. Por exemplo, o número 54, ele seria representado da seguinte maneira. Esses representam 10, né? Então vão ser 5 desses. 54 e 4 desses aqui. Isso é o número 54. Se quisesse representar 59, é só adicionar mais unidades aqui. Isso seria 59. Já para representar o número 60, você simplesmente representava dessa maneira. Isso é o número 60, tanto quanto é o número 1. Ou seja, isso pode ser tanto 60 quanto 1. Então, para representar o número 74, o número 74 seria dessa maneira. Como os múltiplos de 60 seriam em outra casa, seria mais ou menos assim. 60, 70, 4. Entenderam agora por que é posicional? Esse símbolo vai depois deste aqui, anterior. Significa que ele não significa 1, ele pode significar 60. Então, 60 mais 10, 70 e 4. Teria como representar esses números imaginando casas sexagesimais. Por exemplo, vamos imaginar 3 casas sexagesimais. Aqui nós vamos representar as unidades até 59. Aqui nós vamos representar os múltiplos de 60. E aqui nós vamos representar os múltiplos de 60 vezes 60, ou 60 elevado a 2. Se você colocar, por exemplo, cada unidade nessa casa é 60 elevado a 2. Cada unidade nessa é 60. Se tiver 3 unidades nessa daqui, isso significa 180, o número 180. E cada unidade aqui é uma unidade normal. Então, se nós quiséssemos representar o número 4.872, esse é um número que passa de 60 ao quadrado, que é 3.600. Então, pelo menos uma unidade nós temos aqui. O resto dessa divisão de 4.872 por 60 elevado a 2, nós vamos utilizar aqui. Vai sobrar 1.272.
A gente dividir isso por 60, vai dar 21. 21 e resto 12. O 12 representamos aqui. 10 mais 2. Quer dizer que esse número, 4.872, seria representado no sistema deles dessa maneira. Essas casas eu coloquei aqui para simplificar, para que vocês entendam como acontece no sistema deles. Mas eles representavam dessa maneira. O problema é que, como não havia essa divisão de casas, poderia acontecer de casas vazias. Por exemplo, como eles não tinham o número 0, nós temos o número 105, eles escreveriam apenas 15. Você não sabe se isso significa 15, se isso significa 1005, porque eles não representam as casas vazias aqui. Não existia o número 0. O número 0 surgiu muitos anos depois. Então, para resolver essa ambiguidade do número 0, para resolver essa ambiguidade, eles adicionaram outro símbolo que era mais ou menos assim. Ele era de lado mesmo, assim. E ele representava casas vazias, porém nunca no final. Não poderia ser no final. Por exemplo, aqui no caso do 105, ele poderia ficar aqui, nesse lugar do 0. Poderia ficar aqui, poderia ficar aqui. Mas no número 150, o número 0 não teria como você saber se ele era 15, se ele era 150, porque esse símbolo nunca ficava no final do número. Então ainda existiam ambiguidades mesmo assim, mesmo com a introdução desse novo símbolo. Como exercício para o próximo vídeo, eu vou deixar sobre os algarismos romanos. Eu queria que vocês classificassem esse sistema de numeração romana, qual é a base desse sistema, se é base 5, se é base 10 como o nosso, que é decimal, se é sexagesimal, entendeu? Qual é a base desse sistema e se ele é adicional ou posicional. Na próxima aula eu vou explicar isso daí.